Atenção, bomba no caso do empresário que saiu da cidade de São Paulo e veio até Cravinhos. Ontem falávamos sobre o DHPP que veio de São Paulo e fez uma reunião com o delegado aqui da cidade de Cravinhos, com o pessoal da seccional aqui de Ribeirão Preto e todos querendo saber o que aconteceu com o Nelson. E a bomba explodiu. A informação chega para você no nosso Balanço Geral. Vamos lá, direto com o nosso Gustavo Batista. Eu quero o Gustavo Batista na tela com informações importantes. Ele acabou de falar com o advogado de defesa de uma das pessoas. Mas, Pagliani, falou com o advogado de defesa? Pois é. Nós vamos trazer informações para vocês porque a polícia pediu prisão de 2 pessoas. Gustavo Batista, traz para a gente o que você sabe a respeito desse caso. Pagliani, bom dia a você que acompanha o Balanço Geral. Olha só, a Polícia Civil já tem a identificação de pelo menos 2 suspeitos de terem cometido este crime, de terem matado o empresário que saiu aqui da cidade de Cravinhos com destino à capital paulista. Inclusive, a Polícia Civil já teria ouvido pelo menos um desses 2 suspeitos, o Tadeu, que teria confirmado para a Polícia Civil que teria participado da ocultação do corpo do empresário e também levado o veículo dele, automóvel, onde ele estava aqui na cidade de Cravinhos, até a cidade de São Paulo. Inclusive, este veículo aí foi identificado por câmeras de segurança, não só aqui em Cravinhos, como também na rodovia, próximo ao pedágio de São Simão. E aí, a gente também tem uma informação confirmada agora há pouco para a gente, que a Polícia Civil está tentando localizar o Marlon, que seria o autor, né, quem teria cometido o crime, quem teria matado o empresário da cidade de São Paulo, o empresário da capital paulista, Pagliani. Essa informação, inclusive a respeito do pedido de prisão da Polícia Civil para a Justiça, não foi confirmada, por enquanto, pelo advogado de defesa que nós ouvimos agora há pouco, o doutor Renato. Inclusive, daqui a pouco a gente tem uma entrevista dele, trazendo detalhes aí do que teria acontecido. Inclusive, Pagliani, o Tadeu, né, ele seria este homem que aparece nas imagens que nós vimos ontem, né? De um homem com um boné, próximo inclusive ao local onde foi localizado o veículo automóvel do empresário. Pagliani, a Polícia Civil de São Paulo, né, em nota enviada à nossa produção, inclusive a Secretaria de Segurança Pública, confirma que o caso está sendo investigado por meio de inquérito policial pelo Departamento de Homicídios de Proteção, de Homicídio de Proteção à Pessoa, o DHPP, e confirma, né, que policiais da capital continuam aqui na cidade de Cravinhos e na região, né, o último lugar onde existe o registro ainda em vida, né, a confirmação de que ele estaria por aqui na nossa região. Testemunhas estão sendo ouvidas, claro, além do Tadeu, como eu disse, que é um dos suspeitos do crime. A Polícia Civil está atrás do segundo suspeito, que seria o Marlon. Ele ainda deve ser ouvido pela Polícia Civil. O Tadeu, depois dele ser ouvido, por enquanto ele foi liberado, mas não está descartada ainda a possibilidade dele ser preso, inclusive, nas próximas horas, diante destes pedidos de prisão, Pagliani. E aí, a gente vai ver, inclusive, mais uma vez, a imagem, né, divulgada na última sexta-feira, que mostra o Tadeu, que já foi ouvido pela Polícia Civil, um dos suspeitos, usando, né, um boné. Esse boné igual ao que Nelson usava no dia em que sumiu. Esse boné é de um motoclube. E a família do empresário reconheceu esse boné e disse que estava dentro do carro dele no dia do desaparecimento, né? O veículo foi encontrado na zona norte de São Paulo, a poucos quilômetros de onde o empresário morava, com uma bolsa aberta e um arranhão no capô que ninguém conhecia. Outro detalhe aí que intriga é o posicionamento do quebra-sol no vídeo do pedágio, né? Nós temos inclusive a imagem que mostra o veículo automóvel deste empresário passando por um pedágio aqui na nossa região, lá na cidade de São Simão. A família estranhou, né? Porque este posicionamento em que existia do quebra-sol não era comum por causa do Nelson. Então, isso levantou uma suspeita aí em relação à família dele. A família também estranhou o tom da última mensagem enviada pelo celular do empresário com o tipo de despedida que ele não costumava
usar. Daqui a pouco a gente vai ouvir também uma entrevista, além, claro, do advogado de defesa, Pagliani, com a esposa, né, do Nelson. E ela fala, né, sobre esse homem com boné. Ela fala que com certeza ela já tinha certeza desde então, nessa entrevista que ela concedeu para a Record, que ele estaria aqui na cidade de Cravinhos, né? E até então ela acreditava que ele estaria em vida. Então agora nós temos essa confirmação que possivelmente este empresário, o Nelson, que esteve aqui na nossa região 2 semanas atrás, pode ter sido morto por 2 homens. A polícia já tem identificação desses 2 homens suspeitos, o Tadeu e o Marlon, e já teria, inclusive, pedido a prisão dos 2. A gente vai trazer agora a entrevista que eu fiz agora há pouco com o Dr. Renato, advogado de defesa do Tadeu, explicando um pouco mais em detalhes, né, do que o cliente dele apresentou para a Polícia Civil em depoimento. Vamos ver. Ele foi procurado pela Polícia Civil hoje, se apresentou espontaneamente, inclusive franqueou uma busca dentro da residência. Foi ele quem passou as informações importantes para a polícia ontem sobre o desaparecimento do Nelson? Sim, as principais informações foram passadas por ele, sim, ontem à polícia e hoje também complementando. O que ele chegou a dizer? Segundo a versão que foi apresentada pelos policiais civis, é que ele presenciou um suposto homicídio, mas ele não participou da execução, teria participado somente da ocultação do cadáver. Porém, não temos cadáver ainda. Ainda não foi encontrado esse suposto cadáver. Eles falam de uma reunião, né? No dia, a gente inclusive falou bastante disso, dessa reunião que teria acabado por volta das 3 horas da tarde. Depois ele sumiu, ninguém mais viu. Depois o carro foi visto em São Paulo. Ou seja, um deles poderia estar nesse carro, o Tadeu ou o Marlon? Sim, pelo que foi apresentado, o Tadeu estaria no carro. Pelo que foi apresentado pela própria versão do Tadeu, ele estaria no carro e ele teria levado o carro para São Paulo. Ou seja, o Nelson não chegou em São Paulo? Não. Por essa primeira versão do Tadeu, não. Esse cliente seu é o que aparece de boné nas imagens. Qual teria sido exatamente a participação dele nesse caso? Então, eu ainda preciso ver essa investigação correta, porque a participação dele teria somente na ocultação do cadáver e no levar o carro para São Paulo. Foi isso que ele disse para os investigadores. Mas ele que aparece nas imagens com esse boné? Sim, ele que aparece nas imagens com o boné, segundo a própria versão dele mesmo. Ele chegou a comentar com o senhor o que seria a causa, né, de tudo isso? Alguém comentou, né, durante quando ele foi ajudar na ocultação? Não foi comentada a causa ainda. Então, por isso que nós precisamos aprofundar mais nessas investigações aí, junto com a polícia e verificar as provas que foram apresentadas, mas pra gente ainda não. E que empresa que é essa? Até então a gente tinha informação de que é uma empresa que foi aberta recentemente, a gente achou muito estranho porque estava tudo fechado, não tem um nome, não tem fachada, não tem nada. Com o que eles trabalham? Não, essa parte ainda não tenho conhecimento. Então, nós fomos procurados para comparecer aqui hoje somente para auxiliar aqui na parte do depoimento. Então, essa parte ainda vai ser... nós vamos buscar pela defesa, mas ainda não temos conhecimento. Ele vai ficar preso? Não, ele foi ouvido e foi liberado. E o outro rapaz não foi encontrado, está foragido? O que você sabe sobre ele, sobre o Marlon? Pelo que foi informado, a participação do Marlon ainda vai ser buscada pela polícia. O Marlon não está foragido, os policiais vão procurá-lo para que ele preste as devidas informações, mas ele não está foragido e não tem mandado de prisão. Mas teria participação? Sim, teria participação. O empresário teria sido atraído por uma armadilha, doutor? Não é descartada essa possibilidade. Segundo o que foi falado pelos investigadores e pela investigação, pode ser que sim. Eles já estavam há quanto tempo assim conversando? Parece que já era comum ali dos últimos 3 meses ele participar de reuniões. Como é que eram esses encontros? Isso ainda eu não tive acesso. A defesa não teve acesso ainda a essas informações. Atenção, com a informação exclusiva que a gente traz para você agora no nosso Balanço Geral é a seguinte. Simplesmente houve uma reunião naquele dia em que Nelson veio sexta-feira. A informação que nós temos, joga a imagem para mim aí, vai jogando a imagem do caso do Nelson, por favor. A informação que nós temos é que Marlon teria dispensado os funcionários desde quinta-feira. Na empresa estava apenas Marlon e o Tadeu. Nelson chegou.
para discutir uma negociação que eles tinham a respeito de produtos. A informação que se tem, que a polícia está apurando, é inclusive que o Marlon vendia uns determinados produtos e que parece que uma negociação comercial entre o Nelson não estava acontecendo a contento. E o Nelson veio para conversar com eles, para acertar esses detalhes. E ali então teria acontecido algo em que o empresário pode ter sido morto. Essa informação que se tem. Diante disso tudo, não tinha ninguém na empresa. O que a gente traz aí, que todo o trabalho da polícia vem investigando, é que, diante disso, o Tadeu foi orientado a pegar o carro do Nelson, se dirigir à cidade de São Paulo e deixar o veículo ao lado ou próximo onde o Nelson morava. Para isso foi deixado um celular com o Tadeu, que assim que ele chegasse para estacionar o carro, ele ligaria para o Marlon. Feito isso, ele liga: olha, eu já deixei o carro aqui. O Marlon, eu vou te buscar aí na capital. Só que antes disso acontecer, eles tinham que dar um jeito no corpo do Nelson. E aí a informação que nós temos, e que isso está sendo apurado agora, a polícia está em diligência, é que o corpo do Nelson pode ter sido desovado em Miguelópolis. É o que a polícia está trabalhando. Tudo isso está acontecendo nesse exato momento, gente. Agora, 11h44, ao vivo no nosso Balanço Geral, e a gente dando as informações para vocês. E aí, diante disso tudo, Nelson, que acabou perdendo a vida e deixado em algum lugar que ainda vão encontrar, em questão de tempo. Marlon vai para São Paulo e encontra com o Tadeu. A informação que nós tivemos é que, inclusive, o Tadeu e o Marlon foram ainda ao encontro da esposa do Nelson, consolar a esposa, porque ela ainda estava ali desesperada fazendo uma queixa na delegacia de polícia. E não só isso, diante da informação que nós tivemos, a esposa ainda leva o o Tadeu e o Marlon até o apartamento dela com o Nelson, conversam e tal, depois eles vão embora. E a polícia conseguiu um excelente trabalho através das imagens que você viu aí do Marlon, que divulgou as imagens do carro saindo, e isso gerou uma dúvida na polícia. Mas a imagem primordial é essa que você está vendo agora, que é exatamente do Tadeu usando um boné que o Nelson usa sobre o motoclube. E disso, os investigadores, que aliás a Polícia Civil fez um excelente trabalho, caçando as imagens, levantando as informações, conseguiu chegar até o Tadeu. E aí ontem à noite, o pessoal do DHPP baixou para o interior de São Paulo e disse o seguinte: Tadeu, vem cá, vamos conversar. Marlon, precisamos saber aí o que aconteceu. E aí essa história desenrolando desde ontem. Então a bomba que vem agora no nosso Balanço Geral, trazendo informações para a gente. O Gustavo está comigo aqui? Gustavo está comigo, porque todo esse trabalho está sendo desenrolado. O advogado de defesa já inclusive colocou, né, o cliente dele, que já revelou tudo que tinha acontecido. Só que a gente sabe que tem muito mais coisa aí, Gustavo. Vamos deixar a polícia trabalhar para a gente poder, né, fechar esse caso aí. Mas para a polícia, pelo visto, não tem dúvida do que as coisas aconteceram. Com certeza não tem dúvidas, Pagliani, porque o advogado de defesa disse que muito provavelmente ele deve fazer aí a defesa do Marlon, que segundo ele deve aí se apresentar para a polícia nas próximas horas, mas diante deste pedido de prisão, né, já não existe essa certeza, né, de que ele deve aí comparecer aqui na delegacia ou receber a polícia, né, na residência onde que ele possa estar. E até por isso o próprio advogado disse que estaria tentando entrar já em contato com o possível cliente dele, então, o Marlon, já que o Tadeu já é cliente dele, e ele então confirmando que o Tadeu participou deste crime, né, da morte deste empresário
pelo menos, né, segundo palavras do delegado, com a ocultação, né, e com o veículo, levando este veículo para a capital paulista, para a cidade de São Paulo, né, e o ponto-chave, né, em cima de tudo isso, como você mesmo comentou aí, foi essa confirmação do boné. Né? O Tadeu estava com este boné era bem específico, né, deste motoclube, pertencia ao empresário, a família conseguiu identificar e com certeza foi um ponto importante para que a Polícia Civil pudesse agir de forma rápida e pedir agora a prisão destes 2 homens. E um outro ponto também interessante a gente lembrar, Pagliani, que desde o início a polícia tentou aí conseguir câmeras de segurança deste lugar onde aconteceu essa reunião. Em nenhum momento, né, conseguiu isso, né? Inclusive o empresário teria estado lá, né, nesses horários, e aí veio a informação de que não teriam registros desta câmera de segurança nessa empresa onde essas pessoas se reuniram, Pagliani. E com certeza tudo isso, né, levantou a suspeita da Polícia Civil, que agora, né, trabalha neste caso, e com certeza a gente vai ter ainda mais desdobramentos nas próximas horas e nos próximos dias. Né? Para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral, para se recordar um pouco deste caso, esse caso aconteceu no dia 16 agora do mês de maio, né? O Nelson saiu de carro de São Paulo para Cravinhos, né? E aqui teria participado de uma reunião. Esse encontro teria terminado por volta de 2h20 da tarde, então ele teria retornado, essa era a expectativa, né, à capital, né, segundo um amigo. Né? Ao procurar a polícia, então, a esposa dele disse que o último contato com o marido foi um pouco antes da 1h da tarde, portanto bem antes, né, do término da reunião, e ela ainda enviou mensagens depois disso, mas não obteve resposta. O carro do empresário, como já dissemos aqui, ele foi flagrado em praças de pedágio, né, no interior de São Paulo, aqui na nossa região em São Simão, e minutos depois da reunião de negócios em que o homem foi visto pela última vez, que seria então por volta de 1, 2 horas da tarde, lá no dia 16 de maio, Pagliani. E aí, depois das 6 horas da tarde, né, um radar detectou já o veículo circulando, né, pela capital, na Zona Norte, né, na Avenida Engenheiro Caetano Alvarez. 2 câmeras de segurança, inclusive, na mesma região, também registraram o veículo em movimento pouco depois das 7 horas da noite. E o carro finalmente foi abandonado na rua Clara de Oliveira, encontrado pela Polícia Civil somente no dia seguinte, no sábado. E segundo a família, não havia sinais de arrombamento ou roubo de pertences. E a partir de então, né, nesses praticamente 10 dias, a Polícia Civil começou a trabalhar neste caso, primeiro na capital e, claro, desde ontem aqui na nossa região, na cidade de Cravinhos, agora trazendo, né, essa informação. Né? 2 suspeitos identificados e possivelmente já o pedido de prisão deles, já feito à Justiça. A Justiça deve aí ou aceitar ou não, né? Vamos aguardar agora a decisão da Justiça. A gente, claro, vai trazer informações aqui dentro do Balanço Geral e logo mais dentro do Cidade Alerta.